Pessoal, como prometido no vídeo anterior, vim fazer um resumão das boas novas de Cristo que foram distorcidas, onde ele mesmo diz em suas cartas que tudo o que ele tentou passar aos seus discípulos não foi compreendido. E muitas coisas foram embelezadas. Ele mesmo disse nessas cartas que ele sempre se nomeou Filho do Homem, para mostrar que conseguimos fazer tudo o que ele fez quando ele estava em vida aqui neste planeta, como milagres, curas. E ele também fala sobre as igrejas atuais, fala sobre o nosso ego, ele fala sobre coisas que ele mesmo diz que se lermos o Evangelho de Mateus e Marcos, iremos ter outra percepção de tudo o que ele quis passar e que não foi compreendido. Ele disse que ele precisou descer para passar essa mensagem para aqueles que já estão preparados para receber. Assista o vídeo até o final e tire as suas conclusões. Meu nome é Daiane Valery, este é o nosso canal O Universo e os Sonhos. Se prepare para novos conhecimentos que começarei a trazer aqui para o nosso canal continuamente para tirar você do seu acomodismo. Nessas cartas, Cristo fala a verdade sobre tudo o que aprendemos, no qual fomos enganados, de alguma maneira. Então, se você não está preparado ou preparada para ler ou ouvir o que essas cartas trazem como mensagem, sugiro que não as leiam e nem as ouçam, pois lacunas serão preenchidas, onde o seu mundo de crenças irá se abalar. E eu falo por mim mesma que, igual essas cartas, não há conteúdo e conhecimento igual no mundo todo. E se você ler a Bíblia toda, a partir do momento que você já tem o conhecimento dessas cartas, aí sim você irá entender tudo o que os profetas e o que Jesus quis passar. Para vocês que querem ler ou ouvir essa nova oportunidade que é novamente nos oferecida, vou estar deixando no final do vídeo e na descrição deste vídeo aqui o link do nosso novo canal Infinitamente, onde vocês vão encontrar essas cartas lidas aqui no YouTube, em pequenas partes para melhor acompanhamento. Então se preparem. Lembrando que o que eu disser daqui em diante já não serão palavras minhas, e sim as palavras de Cristo contidas nas cartas. Cartas essas que foram ditas a uma senhora que claramente não quis uma autopromoção. Então agora vamos começar. Nas cartas, Cristo diz que preparou a mente sensível e dedicada de uma mulher durante 40 anos, a deixando livre de dogmas religiosos e de crenças limitadas, para que assim ela recebesse a sua mensagem, onde ele estaria novamente compartilhando o que realmente aconteceu em sua estadia aqui na Terra como Jesus. Ele disse que veio para retificar as interpretações errôneas de seus ensinamentos, quando conhecido como Jesus esteve na Palestina há 2000 anos atrás. Essas cartas são a verdade e elas irão libertar você. Elas transcendem todas as doutrinas religiosas do mundo, ele disse. E haverá aqueles que tentarão abafar a existência dessas cartas, uma vez que essas contêm ensinamentos que serão uma ameaça para o sustento de alguns e também para a sua religião, onde não terão êxito. A oposição somente reforçará essas cartas, enquanto haverá aqueles que as receberão com alegria, pois as suas almas sabem que muito mais além de religiões se encontra a verdade, e esses prosperarão e salvarão o mundo da autodestruição. Mas à medida que for aprofundando nas cartas, perceberão que esta verdade contidas nelas só poderia vir da mais alta fonte. E essas cartas têm como intuito trazer a iluminação ao mundo durante os próximos 2000 anos, pois elas serão a semente da futura evolução espiritual da humanidade. Ele disse que as igrejas têm estado agonizantes, cristalizadas em rituais e dogmas, e seus pastores e sacerdotes têm sido incapazes de responder à necessidade dos buscadores da verdade, e por causa disso, as igrejas têm se esvaziado.
Pediu para essas pessoas orar, rezar e pedir pela verdadeira iluminação, porque essas crenças não cumpriram o que ele havia prometido para a humanidade, que coisas iguais a que ele fez, vocês também fariam. E lá ele também diz que voltou para dizer que realmente haverá uma separação entre as cabras e as ovelhas, como é narrado nos evangelhos da Bíblia. As ovelhas se referem àquelas almas que possam receber pacificamente a verdade espiritual mais elevada, que já é derramada sobre a terra. Já as cabras se referem àquelas que não têm capacidade de escutar nada e nem ninguém, porque seus espíritos são demasiadamente rebeldes e egocêntricos. O verdadeiro motivo de sua infância e juventude não apareceram em nossas Bíblias de hoje é porque ele não era quem a maioria das pessoas cresceram pensando e ainda pensam hoje. Ele diz que era um jovem rebelde e não aceitava ver as pessoas vivendo em miséria, passando por tantas necessidades, pessoas magras, maltrapilhas, doentes, aleijadas, onde elas eram intimidadas por líderes judeus que as sobrecarregavam com leis e práticas sem sentido, ameaçando-as com punições de Jeová caso não obedecessem. Ele se negava a aceitar um Deus cruel e ilógico, e que foi isso que o impulsionou a ser o Cristo, pois ele se recusou a acreditar naquele Deus que condenava o homem à miséria humana. Ali ele também relata como era a sua convivência com sua mãe, Maria, onde ela dizia que ele, Jesus, era uma vergonha para aquela família, que suas atitudes de bebedeira e mulheres a faziam questionar se seu filho era realmente o Messias. Ele conta que aos 25 anos de idade surgiram novos questionamentos sobre a sua vida. E foi onde ele começou a sentir a necessidade de mudança. E ele ouviu falar de João Batista e foi se batizar, pensando na felicidade que Maria, sua mãe, iria sentir. E ao sair das águas, Jesus se sentiu elevado por uma grande energia e se viu caminhando para o deserto, onde permaneceu por 6 semanas. E foi lá onde tudo começou. Dali surgiu Jesus, mestre e curador. No deserto ele relata que se encontrou com um verdadeiro Pai, amor, a força criativa divina. Foi lá que ele percebeu que nada é físico. Ele percebeu todo o funcionamento de cada célula nos animais, todo o funcionamento de tudo que existe, que tudo vinha da força criativa divina. Ele percebeu que, na verdade, que Deus, o Pai, não era nada daquele Deus que ele tinha ouvido, e por isso ele mesmo disse que somente ele conheceu o Pai. Lá, ele passou por um grande processo de iluminação. Nas cartas ele conta tudo o que ele entendeu sobre a força criativa divina em detalhes, e esses detalhes foram todos revelados lá no deserto. Lá é mostrado a ele a origem da existência de tudo, e ele explica tintim por tintim nessas cartas. Ele fala que suas lutas diárias nunca foram criadas para você, e que aquilo que tiver sido criado em sua consciência se materializará na sua experiência terrestre, não como castigo, mas como consequência natural das leis da existência. Ele diz que se você pudesse crer no que pede tão poderosamente, poderia fazer qualquer coisa. Ele também diz que a nossa consciência espiritual é inteiramente responsável por tudo aquilo que acontece em nossa vida. Não vou contar muito aqui não, para o vídeo não ficar longo, ou só passar por cima de alguns relatos. Cristo disse que ao voltar para casa, sua mãe Maria recusou-se a acreditar no Deus, Pai Amor, que Jesus falava. Pois como os homens eram maus, Deus tinha que puni-los de alguma forma. E se sentiu entristecida por mais um desgosto que Jesus estava causando a ela. Até que pelas atitudes de Jesus, como tirar um pão do forno milagrosamente, curar os ferimentos de seus irmãos, ela viu que havia algo estranho e começou a entender e a se questionar ao mesmo tempo sobre aquilo que ela acreditava. Ele conta como foi a sua primeira cura em público, ao curar o filho de Zedequias, dono de uma loja de couro que habitava em Cafarnaum. Nessas cartas também ele ensina como curar as pessoas. Ele ensina sobre o nosso verdadeiro eu e o ego. Fala sobre crenças que nos adoecem e que não nos deixam prosperar. E ele também disse que quanto mais evoluída a pessoa é,
mais impactos as suas palavras e pensamentos causam no meio ambiente, sejam essas para o bem ou para o mal. Assim como ele amaldiçoou a figueira, no que ele se arrependeu, pois estava em um momento de raiva. Pois ele disse que aquilo que foi lançado voltará de algum modo. E por isso que pessoas mais evoluídas precisam vigiar antes de desejar mal ou maldizer alguém ou o que for que esteja acontecendo em sua vida. Na última ceia, ele diz da decepção que sentia ao ouvir seus discípulos entusiasmados contarem sobre os anjos que mataram os primogênitos egípcios e dos sacrifícios de animais, sendo que Jesus amava toda a criação. E começou a se entristecer, porque a sua morte estava cada vez mais perto e ainda não tinha visto os efeitos de seus ensinamentos naqueles que estavam com ele o tempo todo. E foi onde ele disse que ele seria o sacrifício, que sacrificaria o seu corpo para trazer a verdade sobre Deus, a verdade sobre a vida, a verdade sobre o amor. Ele também deixa bem claro que a sua morte na cruz não foi para pagar os pecados de ninguém, e sim, foi somente pela verdade. Verdade essa que muitos ignoraram. E a ressurreição também foi distorcida. Cristo disse que nunca ressurgiu em carne, mas que ele ressurgiu se mostrando para aqueles que eram suficientemente sensíveis para vê-lo. Onde nas cartas ele mesmo disse que a história de Tomé ter tocado as suas feridas com os dedos era um disparate. E ele conta também que depois que ele foi crucificado, seus discípulos, juntamente com Paulo, construíram o seu próprio edifício de crenças sagradas, com aquilo que queriam preservar dos ensinamentos e a vida de Jesus, onde eles ensinavam às pessoas somente o que consideravam valioso para elas e filtraram o que podiam usar e deixar de fora, para preservar a divindade de Jesus e também a crença daquela época. E é por isso que essas cartas existem hoje, pois ele quer oferecer novamente a verdade que ele tentou compartilhar com as pessoas e que nunca foi compreendido há 2000 anos atrás. Ele disse que todos os milagres que ele realizou não podem ser deixados de lado, pois ele diz que esses milagres foram exemplos daquilo que podemos alcançar quando a mente das pessoas estiverem imbuídas do verdadeiro conhecimento da existência e estiverem sintonizadas e impregnadas com a consciência universal vida-amor. Pessoal, não vai dar para falar sobre tudo que há nessas cartas, pois são muitas coisas. Ele fala sobre o sábado, fala sobre a Trindade, ele fala também sobre Maomé, coisas interessantíssimas. Fala sobre os relacionamentos amorosos, a besta, a reencarnação. Ele fala tudo o que ensinou para seus discípulos nessas cartas, que agora está ao seu alcance. Não vai dar para falar tudo aqui, porque são mais de 190 páginas. Isso fora as cartas complementares, que também estaremos trazendo para vocês aqui no nosso outro canal Infinitamente, onde vocês poderão acessar aqui no card ou na tela final do vídeo, assim que esse vídeo terminar. Ah, Daiane, eu não acredito nisso. Não tem problema nenhum. Eu resolvi trazer esse vídeo até vocês porque eu acredito, eu li as cartas. E creio que muitos irão acreditar quando tiver acesso a elas. Também da mesma forma que muitos não irão acreditar. Assim como ele mesmo relatou em suas cartas. Pessoal, o conteúdo dessas cartas não são deste mundo. E o que eu trouxe aqui neste vídeo, se comparado com tudo o que ele fala nessas cartas, é praticamente um grão de areia na praia. Eu podia ter trazido qualquer vídeo para o canal, mas me senti no dever de trazer esse conteúdo para aqueles que irão receber essas mensagens de braços abertos, como as cartas do nosso Jesus, o Filho do Homem, disse. E da mesma forma que muitos podem estar pensando que essas cartas é o maior pecado existente, uma blasfêmia contra o Filho de Deus, pense também, e se for realmente ele? E se for? Será que você não estará crucificando ele novamente da mesma forma que o crucificaram naquela época, quando ele estava aqui na terra, pelo povo judeu achar que ele blasfemava contra o Criador? Assim como você pode estar pensando agora, pense nisso, tá?
Nessas cartas ele conta como foi o passado dele, e esse foi um dos motivos por ele não ter credibilidade. Faça o que seu coração pedir. Se for para ler as cartas, leia. Se não, não leia. Deixe Papai do Céu trabalhar na sua vida. Pessoal, o vídeo termina por aqui. Para aqueles que gostaram do vídeo e não conheciam o canal, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo com os amigos, assim que o universo aparecer em sua tela.